Bora mergulhar na história de uma faísca, uma única faísca, que literalmente mudou o mundo. É uma daquelas descobertas científicas que define a nossa era moderna, mesmo que a gente nem a veja. Pois é, como é que o experimento lá do século XIX conseguiu provar que existiam ondas invisíveis e, com isso, deu o pontapé inicial para o nosso mundo sem fio? Nessa análise, a gente vai detalhar o trabalho monumental de Heinrich Hertz. É uma história de pura genialidade, de um legado gigantesco e, quem sabe, de uma ironia bem trágica. Para a gente entender a importância do que Hertz fez, primeiro precisamos voltar um pouquinho no tempo, preparar o terreno. Tudo começa com a ideia revolucionária, mas que era só isso, uma ideia no papel, completamente sem provas, de um dos maiores físicos da história. Em 1873, esse gênio, James Clerk Maxwell, previu que o universo estava, na verdade, lotado de ondas eletromagnéticas invisíveis. E mais, que todas elas viajavam na velocidade da luz. A teoria dele era uma verdadeira obra-prima da matemática. Mas era só isso, né? Uma teoria brilhante, mas no papel. Faltava a prova física. Então, a grande pergunta que ficou no ar para toda a comunidade científica era essa. Esse tal de mundo invisível, ele existe de verdade? Pensa só no peso disso. Provar que o Maxwell estava certo significaria confirmar uma realidade inteiramente nova. Uma realidade de energia que ninguém podia ver. E aí que entra o herói da nossa história. Vamos avançar um pouco no tempo para conhecer o brilhante físico alemão que bolou um experimento para finalmente dar uma resposta para essa pergunta. Olha só essa imagem. Essa aí é a montagem experimental do Heinrich Hertz lá por 1887. O mais curioso quando a gente olha assim é como tudo parece simples, né? Quase rústico. Mas os resultados que saíram daí, esses foram transformadores. Então, como é que se faz para ver o invisível? Bom, o que o Hertz fez foi o seguinte. Primeiro, ele criou uma faísca de alta voltagem num circuito, o transmissor. Essa faísca gerava uma onda eletromagnética invisível que viajava pelo ar, cruzava a sala e aí vinha a mágica. Uma outra faísca bem pequenininha aparecia num outro circuito separado, o receptor. Isso provava que a onda tinha chegado lá. Pela primeira vez na história, alguém detectou energia a metros de distância sem nenhum fio conectando as duas coisas. E ele não parou por aí. Para confirmar a teoria de vez, o Hertz mostrou que essas ondas podiam ser refletidas, tipo no espelho, usando uma chapa de zinco. Elas podiam ser refratadas por um prisma de asfalto e, assim como a luz, podiam ser polarizadas. A prova final, ele calculou a velocidade delas e, bingo, era a velocidade da luz. Ou seja, o ponto crucial é esse. Ele não só provou que as ondas existiam, ele provou que elas se comportavam exatamente como a luz, exatamente como Maxwell tinha previsto. E essa confirmação não foi só uma vitória acadêmica, daquelas que ficam nos livros, não. Isso aí lançou as bases, o alicerce, para praticamente tudo o que a gente chama de comunicação sem fio hoje em dia. O impacto foi tanto que o nome dele virou parte fundamental da nossa linguagem científica. A unidade de frequência no sistema internacional é o Hertz, o famoso Hz, em sua homenagem. Significa ciclos por segundo. É um tributo constante e muito justo à sua descoberta. E a gente usa isso todo santo dia. Pensa no rádio, que opera em kHz e megahertz. Nos processadores dos nossos computadores, que rodam a gigahertz. No Wi-Fi, nos celulares, tudo em megahertz e gigahertz. A televisão, o radar. É impressionante parar para pensar que, toda vez que a gente usa um desses aparelhos, a gente está, de certa forma, usando as mesmíssimas ondas que o Hertz foi o primeiro a conseguir transmitir e receber. E tem mais uma curiosidade fascinante. No meio desses experimentos, o Hertz acabou descobrindo outra coisa meio sem querer, o efeito fotoelétrico. Ele notou que a luz ultravioleta fazia o receptor dele soltar faíscas com mais intensidade. Ele não entendeu bem o porquê na época, era um quebra-cabeça que só seria resolvido mais tarde por um tal de Einstein e que se tornaria uma peça-chave para a mecânica quântica. Nada mal, hein? Mas a história tem um capítulo final meio sombrio. Existe uma hipótese moderna que sugere que o Hertz pode ter sido, ironicamente, uma vítima do seu próprio trabalho pioneiro. 36 anos. Essa era a idade do Heinrich Hertz, quando ele faleceu, em 1894. Uma morte trágica, super jovem, e por mais de um século a causa foi considerada um mistério para a medicina, sempre atribuída a uma doença bem rara. Mas quando a gente olha a linha do tempo, uma possibilidade arrepiante começa a surgir. Veja bem, entre 1886 e 1888,
ele prova a existência das ondas eletromagnéticas, o que exigia que ele ficasse muito perto de radiação de alta frequência. Aí, em 1892, ele começa a investigar raios catódicos e passa a sofrer de enxaquecas terríveis. Em 1894, ele morre. E o que acontece logo depois, em 1895? Os raios-x, que são produzidos justamente por esses tubos que ele usava, são identificados oficialmente. Ninguém na época fazia ideia do perigo da radiação com a qual ele estava trabalhando. É muito importante deixar claro, isso é uma reavaliação da história, não um fato comprovado, ok? O diagnóstico oficial foi granulomatose com poliangeite, um tipo raro de vasculite de causa desconhecida. A hipótese moderna, por outro lado, sugere que os danos biológicos da exposição intensa à radiação de radiofrequência e aos raios-x poderiam ter causado sintomas que imitavam a vasculite. É uma possibilidade poderosa e muito irônica, pensar que sua maior conquista pode ter levado à sua morte prematura. Isso nos deixa com uma pergunta no ar, né? Que perigos que a gente ainda nem conhece podem estar escondidos nas descobertas científicas de hoje? A história de Hertz serve como um grande lembrete de que o caminho da descoberta muitas vezes está cheio de incógnitas. E esse pensamento com certeza continua tão relevante hoje quanto era há mais de um século.